Oiê! Página 56, 57, 58 e 59, livro de História, atividade 30. Vamos lá? Navegar é preciso. Diversos fatores levaram os portugueses a cruzar os oceanos e chegar até o território do Brasil no século XV. Por causa da localização geográfica de Portugal, o mar sempre fez parte do cotidiano dos portugueses. Atividades como a pesca e o comércio eram fundamentais em sua economia. No entanto, a maior parte do comércio era feita por meio de rotas terrestres, com diversos povos da Europa e do Oriente. Se você olhar um mapa da Europa, você vai ver que um dos países que fica mais na ponta é Portugal. Então, a saída para o mar, Oceano Atlântico ali, para ele descobrir novas terras, era bem prático, porque estava de frente para o mar. Então foi aí que começou essa época das grandes navegações. Havia algumas rotas marítimas que eram curtas e bem conhecidas pelos viajantes. Os europeus não tinham muito conhecimento dos mares distantes da sua região. Por isso, realizar viagens marítimas mais longas naquela época era uma grande aventura. Em cima tem um rapaz parecendo com binóculo, né? Que representa o navegador português no século XVI, utilizando uma balestilha, um instrumento que serve de medir a posição dos astros, que eles eram guiados pela posição das estrelas. Embaixo aí tem a ilustração, que é um mapa produzido no século XIV de Abraham Krebs. Nesse mapa foram representadas rotas marítimas na região do Mar Mediterrâneo, por onde passavam muitos navegantes e comerciantes. O Mar Mediterrâneo é o que separa a Europa da África. Então era como eles navegarem por ali. No Oceano Atlântico era ainda uma grande aventura, porque não era muita gente que já tinha navegado por lá. Certo? Fim do livro, página 57. Novas rotas para o comércio. O povo português era um dos primeiros da Europa a se aventurar nas grandes viagens marítimas, descobrindo nova rota de comércio e conquistando terras distantes, antes desconhecidas pelos europeus. Isso só foi possível por causa do desenvolvimento do transporte marítimo e das técnicas de navegação. Olha aí essa pintura. É uma caravela, que foi uma das principais invenções que contribuíram para a realização das viagens marítimas de longa distância. Esse tipo de embarcação era resistente para enfrentar as correntes marítimas e as tempestades. Além disso, era mais leve e rápida que outras embarcações da época. Ao lado da gravura da caravela. As riquezas do Oriente. Produtos que geravam mais riquezas para os mercadores da época eram as especiarias, que eram trazidas do Oriente em grandes caravanas por comerciantes indianos e chineses. Mercadores turcos e italianos atuavam como intermediário, comprando essas mercadorias e revendendo para toda a Europa. Desse modo, até chegar a Portugal, elas atingiam um preço muito alto. Porque, gente, esse turco e esse italiano tinha que passar essas mercadorias por lá. Então, eles cobravam um preço bem mais alto. Entendeu? Você conhece conhece os produtos apresentados na imagem ao lado? Alguma dessas especiarias é utilizada no seu dia a dia? Pessoal, tem aí na fotinha anis, que eu não conheço. Açafrão, que eu acho que você conhece, é aquele que deixa o arroz e o frango amarelinho, né? Pimenta do reino, canela e folhas de louro. Esse tipo de tempero aí era difícil encontrar em Portugal. Eles traziam tudo da Índia, lá do Oriente. Então, por isso que dava um sabor diferente na comida. Por isso que eles tinham essa necessidade de comercializar isso aí, porque dava um sabor diferente na comida e não tinha lá em Portugal. Vamos à página 58. 58, você vai ligar
um instrumento ao outro. Ó, para começar. Além das caravelas, os instrumentos de navegação foram muito importantes nas viagens marítimas europeias do século XV e XVI. Com ele, os viajantes podiam se orientar e chegar ao seu destino, apesar do medo que tinham dos mares desconhecidos. Veja alguns instrumentos utilizados na época e associe cada um deles à sua descrição correta. Primeiro aí é a bússola, letra B é o astrolábio e o C é o mapa. Vamos lá ler o verdinho. Instrumento que foi essencial para a navegação, composto por uma agulha magnetizada colocada sobre a roda dos ventos, onde estão assinalados os pontos cardeais. A agulha sempre aponta para o norte, permitindo que os navegadores saber em que direção navegar. Qual é que tem a rosa dos ventos desses aí? Laranjado. Representação do mundo conhecido até então, ou parte dele. Seus mares, oceanos e terras conquistadas. Esse instrumento ajuda os navegadores a planejar sua viagem. Qual desses instrumentos aí é feito para a pessoa que vai viajar? Precisa dele. Qual deles? O roxo. Instrumento usado para medir a altura das estrelas e dos planetas, acima da linha do horizonte. Com esse instrumento, os viajantes podiam determinar a localização dos astros no céu e dessa forma traçar as rotas de viagem. Ok? Você vai ligar até cada um da sua descrição. Agora vamos à página 59. 2. Quais fatores possibilitaram o povo português ser um dos primeiros povos da Europa a realizar viagens marítimas de longa distância? Essa resposta eu li lá no começo, lá na página 56. 3. Inicialmente, a expansão marítima portuguesa procurava novas rotas para o Oriente com o objetivo de buscar especiarias. Explique o que eram as especiarias e por que era importante para os portugueses encontrar uma nova rota alternativa para consegui-las. Isso aí eu expliquei no final da página 57. 4. Instrumentos de navegação como bússola, astrolábio e os mapas foram muito utilizados pelos navegadores europeus no período da expansão marítima. Você conhece algum instrumento ou sistema de localização atual? Eu acredito que você deve conhecer. Pergunta aí para sua mãe, se você tem dúvida, o que ela faz para te ajudar a chegar em um lugar, para se locomover, para orientar o deslocamento dela. Tem um que é muito moderno e tem o pessoal que não sabe viver sem ele. Ok? Até mais, beijinho, fique com Deus.